Meu nome é Paulo Picanço, sou diretor da Faculdade Paulo Picanço e vim aqui trazer um vídeo sobre análise cefalométrica de McNamara. A importância desse vídeo no planejamento da dentição mista é que você possa responder a quarta pergunta quando você aborda um paciente com dentição mista. Então, o paciente com dentição mista, à vista do ortodontista, deve saber responder 4 perguntas quando ele se depara com esse paciente. A primeira pergunta seria: esse paciente necessita utilizar aparelho ortodôntico nesse momento? Quer dizer, é importante que a gente coloque o aparelho ortodôntico desse paciente? Essa seria a primeira pergunta que a gente deveria fazer. Segunda pergunta: como está o espaço desse paciente para acomodar os dentes, para posicionar os dentes? Nós sabemos que na ortodontia nós temos 5 maneiras de gerar espaço. Nós podemos vestibularizar, distalizar, expandir, desgastar ou extrair. Em qual dessas situações o seu paciente se enquadra melhor? A terceira pergunta que a gente deve saber responder na dentição mista é se ele apresenta ou não algum dente impactado. Então, esse dente impactado, se detectado precocemente, pode evitar que ele absorva outros dentes e você pode fazer também a indução, né? Que é um procedimento que nós vamos esclarecer no próximo vídeo. E a quarta pergunta, que é o objeto desse vídeo, é: o crescimento desse paciente é desfavorável ou é favorável? Para que a gente possa responder essas perguntas, nós vamos aqui aprender um pouco sobre a análise cefalométrica de McNamara. Bom, então a análise cefalométrica de McNamara é uma análise que foi desenvolvida na década de 80 para que pudéssemos avaliar a posição das bases ósseas em relação à base do crânio. Ou seja, como é que está a maxila, como é que está a mandíbula e como é que está a altura facial do paciente. Ok? Quando a gente avalia ela na dentição mista, ela é de suma importância para que a gente possa esclarecer se esse paciente irá ou não desenvolver um crescimento desfavorável. Ok? Então eu diria que ela é ideal para o diagnóstico precoce da classe 3. Na análise de McNamara, nós apresentamos um plano horizontal, que é o plano de Frankfurt, e um plano vertical, que é N perpendicular a Frankfurt, ou seja, uma linha perpendicular a Frankfurt que passa pelo ponto N, que é o ponto náseo. Essa linha são usadas tanto para avaliação de pacientes adultos, como para avaliação de pacientes na dentição mista. Se você observar, nós temos aqui uma imagem com o plano de Frankfurt, traçado na horizontal, e o plano N perpendicular a Frankfurt, traçado na vertical. Note que há um destaque para o ponto A, que é o ponto mais profundo do contorno externo da maxila. A distância entre o ponto A e a linha N perpendicular a Frankfurt, na dentição mista, deveria ser 0, ou seja, a linha deveria passar sobre o ponto A. Nessa ilustração, vocês estão vendo que o ponto A está aquém da linha. Então, quando você tem um ponto A que está aquém da linha, você vai dar a esse valor um valor com sinal negativo. Se o ponto A estivesse além da linha, passando da linha, então você daria um valor positivo. Ok? Bom, o ideal para a dentição mista, como eu já disse, é que ele passe sobre a linha. Se ele passa sobre a linha, a maxila está bem posicionada. Para o adulto, independente do gênero, ser masculino ou feminino, a linha vai passar 1 milímetro à frente do ponto A. Por isso, seria aí, no caso, mais 1. O outro valor que a gente deve observar é N perpendicular a Frankfurt, distância para pogônio. Veja que o pogônio está aí representado na ilustração com essa letra P, e é uma linha traçada perpendicular a N até que chegue a linha do pogônio. Essa linha me dá a distância que existe entre o pogônio e a linha de referência. O ideal na dentição mista é que a distância seja entre menos 6 a menos 8. Ou seja, se o sinal é negativo, a gente espera que o pogônio esteja atrás da linha, como aí se vê nessa ilustração. Se o pogônio estiver atrás da linha, entre menos 6 e menos 8 de distância, nós podemos dizer que para a dentição mista, essa mandíbula está o quê? Bem posicionada. No entanto, se essa distância for de menos 2, for de 0, for de mais 2, nós já começamos a identificar aí uma posição mandibular
compatível com um paciente classe 3. Mas cuidado, nós estamos falando de posição. Você não pode confundir posição com tamanho. Para diferenciar o tamanho, McNamara criou os valores COA, COGN, que nós vamos ver a seguir. Então, essa tabela representa os valores da distância correta do pogônio para a linha N perpendicular a Frankfurt. Que no caso da dentição mista, nós destacamos aí o valor entre menos 8 e menos 6. Agora vamos falar do comprimento das bases, também igualmente importante. O comprimento das bases são traçados por um segmento de reta que vai do ponto CO, condilo, que fica no côndilo, até o ponto A, que está na maxila. Mas o interesse desse vídeo não é falar de traçado, de anatomia cefalométrica, e sim de interpretação das grandezas cefalométricas. Então, quando a gente observa esse valor, que vai de côndilo ao ponto A, isso é o comprimento da maxila. Repare que nós falamos anteriormente sobre a posição da maxila. E agora nós estamos falando do comprimento. Certo? Então, esse comprimento da maxila, também expresso em milímetro, ele vai me dar um valor que não existe padrão. Eu vou ter um valor que eu vou chamar de X. Ok? Então, você vai medir, ou você vai interpretar a medida que já vem feita, e vai chamar essa medida de X. Você vai ter também o comprimento da mandíbula, que vai do ponto condilo ao ponto GN, de Gnatio. Essa medida nós também vamos chamar de uma variável que no caso será Y. Então você vai ter X no comprimento da maxila e você vai ter Y no comprimento da mandíbula. Ok? Bom, por que eu estou colocando letras? Por que eu estou colocando variáveis? Porque como não existe padrão para X, ou seja, não existe padrão para côndilo, distância para A, não existe padrão para côndilo, distância para GN, o que importa é a diferença entre os dois. Então, se eu tiver X menos Y, eu vou ter que ter uma diferença compatível com a dentição mista. A diferença compatível com a dentição mista é de 20 a 23 milímetros. Então, vamos supor que você tenha 80 milímetros de comprimento aqui do COA. Para que você esteja dentro da normalidade, no COGN você deveria experimentar uma diferença em torno de 20 a 23. Então, se você tem 80 no COA, no COGN você teria que ter entre 100 e 103 milímetros. Se você tiver entre 100 e 103 milímetros, significa dizer que você tem um bom tamanho de mandíbula quando comparado à sua maxila. Ok? Bom, então nós já falamos de 4 valores aqui de McNamara, que eu vou aqui recapitular rapidamente. Posição da maxila, distância do ponto A para N perpendicular. O ideal é 0, ou seja, que essa linha vertical passasse sobre o ponto A. Outra opção que nós temos que avaliar é a distância entre o pogônio e a linha N perpendicular a Frankfurt. O padrão é que essa distância ficasse entre menos 6 e menos 8. A terceira variável que eu tenho que conhecer em McNamara é o tamanho da maxila, côndilo ao ponto A. Não existe um padrão de medida, então nós vamos chamar isso aqui de X, ok? E côndilo ao gnátio, que é o comprimento da mandíbula, também não tem padrão, então nós vamos chamar de Y. De maneira que sabemos que X menos Y tem que dar entre 20 e 23 milímetros, ok? Professor, e se de repente eu encontrar um valor de X menos Y que dê 26 milímetros? O que isso significa, né, na minha avaliação da dentição mista? Significa dizer que a sua mandíbula está muito grande quando comparado à sua maxila, ou que a sua maxila está muito pequena quando comparado à sua mandíbula. Isso vai depender, primeiro, de qual das bases está mais bem posicionada. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma base maxilar bem posicionada, onde eu tenho N perpendicular a Frankfurt, está dando 0, ok? E na minha mandíbula, que deveria ser entre menos 6 e menos 8, eu tenho 0 também. Ora,
se eu tenho 0 para a maxila e 0 para a mandíbula, quem é que está bem posicionado aí? É a maxila. Então a maxila é adotada como referência. Ok? Quando eu fizer aqui a diferença de x, que é COA, menos y, que é COGN, e encontrar um valor, por exemplo, de 26, 27 milímetros, eu sei imediatamente que o culpado por essa diferença ter crescido não foi a maxila pequena, porque essa maxila está bem posicionada. Foi a mandíbula que está aumentada de seu tamanho. Então eu já poderia classificar esse paciente como um paciente classe 3 com padrão mandibular, ou seja, um classe 3 mandibular, que dentre os prognósticos é o prognóstico mais crítico se você tenta evitar uma cirurgia ortognática. Ok? Então é mais fácil trabalhar em maxila do que em mandíbula. Toda maloclusão óssea em mandíbula é mais complexa de tratar. Continuando, indo para o quinto valor de McNamara, nós vamos nos deparar com a altura facial inferior, que é traçado da espinha nasal anterior até o ponto mentoniano. Essa altura, na dentição mista, deve importar em 60 milímetros. E o que isso significa? Se você tiver valores acima de 60 milímetros, você está diante de um paciente que caminha com uma condição de dólico facial. E se por outro lado você tem valores abaixo de 60 milímetros, você está diante de um paciente que os valores caminham para braco facial. A altura facial irá influenciar também na posição da mandíbula. Então, por exemplo, você pode ter uma altura facial diminuída, em vez de ter 60, tem 52, e o paciente apresentar uma mandíbula protruída. Será que essa mandíbula, ela necessariamente está grande? Então, você pode estar diante de um paciente que a mandíbula é de tamanho normal, ou seja, a diferença entre a maxila e a mandíbula está entre 20 e 23, portanto ela é normal, porém ela está mal posicionada porque a altura facial inferior está diminuída e isso projeta a mandíbula para a região anterior. Então aí nós diríamos que nós temos um classe 3 AFAI, ou seja, um classe 3 cujo fator etiológico é a altura facial inferior que está diminuída. Ok? Então, dito isso, fica tranquilo que você interprete os valores de McNamara na dentição mista e a partir daí a gente possa fazer um diagnóstico mais preciso. Ok? Então, existe também a tabela de McNamara que pode ser utilizada, mas nós precisamos entender que trabalhar com tabela é sempre complicado. Se você não tem a tabela, você não consegue fazer a sua conclusão. Por esse motivo, a gente, para ficar independente da tabela, precisa conhecer quais são os valores ideais, quais são os valores normais de McNamara para a dentição mista. Ok? Então, revendo esses valores, nós vamos ter relação maxila-mandibular com a diferença de 20 a 23 milímetros para a dentição mista, certo? Se fosse um adulto, 26 e um homem adulto, 30, tá? Um adulto mulher, 26 e um adulto homem, 30. Em relação à altura facial, nós teríamos os valores de 60 para a dentição mista, 66 para a mulher adulta e 70 para homem. Falando um pouco sobre a influência do AFAI na posição da mandíbula, para a gente ter ideia, o McNamara traz essa ilustração onde ele coloca 100 milímetros de maxila no exemplo A, 100 milímetros de maxila no exemplo B. Portanto, são maxilas de tamanho iguais. Ele traz também mandíbula com 130 milímetros no exemplo A e 130 no exemplo B. No entanto, no exemplo A, ele varia o AFAI de 70 para 85. Veja quando ele varia o AFAI de 70 para 85, a mandíbula posiciona-se mais atrás e vai para menos 13, dando uma impressão de que o paciente tem uma mandíbula pequena. Já no exemplo B, ele varia a altura facial de 70 para 55. E quando ele faz essa variação de 70 para 55, a mandíbula do paciente avança, indo para mais 15
dando a impressão de que trata-se de um paciente classe 3 mandibular. Então, na verdade, no exemplo A, nós teríamos um classe 2 AFAI e no exemplo B, um classe 3 AFAI. Para que vocês tenham ideia da importância do AFAI na dentição mista e na dentição permanente também. Por isso que McNamara não deixou de considerar o valor do AFAI na sua avaliação. Então, a gente pode resumir os valores de McNamara da forma que nós estamos colocando nesse quadro. Se você tem um N perpendicular A para a dentição mista, o valor de McNamara ideal seria 0 milímetros. Se essa diferença, se for um valor negativo, menos 1, menos 2, menos 3, você está caminhando para uma classe 3 maxilar. Se essa diferença tiver um valor positivo, mais 1, mais 2, mais 3, você está caminhando para uma classe 2 maxilar. Ok? Valor de N perpendicular apogônio, o ideal para a dentição mista é entre menos 8 e menos 6. O sinal negativo significa dizer que o pogônio estaria atrás da linha. Ok? Lembram? Bom, então se o valor for negativo, mais negativo, menos 10, menos 12, menos 14, significa dizer que você está diante de um paciente cuja mandíbula apresenta sinais de classe 2 mandibular. Ela está mal posicionada. Pode ser por um problema de AFAI, não necessariamente uma mandíbula pequena, mas dá sinais de uma classe 2 mandibular. Se por outro lado você tiver valores como menos 4, menos 2, 0, mais 2, então você está diante de valores que caminham para uma posição positiva, você pode estar diante de uma classe 3 mandibular, ok? Se for uma classe 3 mandibular, ela deverá se agravar com o pico do crescimento. Quando a gente fala de tamanho de base, COA, como nós já dissemos, é X, COGN é Y. A diferença na dentição mista tem que dar entre 20 a 23, ok? Se você tiver uma diferença que dê mais do que isso, 24, 25, 26, você está caminhando para um paciente com padrão classe 3. Se essa diferença der menor, 19, 17, 16, você está caminhando para um paciente com padrão classe 2, ok? E por último, nós vamos falar do AFAI. Então nós colocamos que o valor de AFAI, ele importa em 60 milímetros. Se esse valor for maior do que 60, haverá uma tendência de que o paciente seja dólico facial, tá? E se o paciente tiver um valor menor do que 60, 55, 50 milímetros, ele caminha para uma questão de ser um braco facial. Então, observe, como nós já falamos, que a altura facial influencia bastante nessa interpretação da posição da mandíbula, podendo nos bracos a mandíbula estar posicionada mais à frente e nos dólicos ela está posicionada mais atrás, ok? Bom, pessoal, então foi um prazer estar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, aperta a notificação, o sininho para você ser avisado dos novos vídeos que nós vamos fazer. E nós estaremos por aqui trazendo mais conteúdo para você da odontologia e eu especificamente da ortodontia, para que vocês possam aprender e a gente discutir. Se tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui embaixo e a gente vai respondendo. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.